Pessoal, boa noite. Pessoal de casa também, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para juntos nós falarmos um pouquinho sobre a doutrina espírita. Desculpando a minha voz, que infelizmente amanheci rouco hoje, né? Então, mas acho que dá para entender. Hoje eu trouxe um tema muito interessante para a gente conversar um pouquinho sobre Jesus na visão espírita. É muito importante a gente saber. Por favor, os celulares, esqueça um minutinho para nós. Desliguem, vamos ficar à vontade. Quem é Jesus? Pergunta-se, quem é? Jesus é o governador espiritual da Terra. Governador? Que é isso? Por quê? Veja bem, todos nós estamos numa marcha evolutiva. Jesus também. Começou ignorante, simples, do mesmo modo que nós estamos aqui agora. Em outros mundos. E foi atingindo a cada encarnação a qualidade de um espírito puro. Que Emmanuel nos traz lá no A Caminho da Luz, a comunidade dos espíritos puros. Quem são esses espíritos puros? São aqueles espíritos que não necessitam mais de reencarnarem. São puros e são co-criadores. Que é um co-criador? Deus dá a incumbência e esses co-criadores, com a sua equipe, vão criar o quê? Mundos. Então a Terra foi criada por Jesus, a co-criador. Deus nos deu, cria. Então, a parte da poeira cósmica que foram se acumulando, Jesus já estava colocando tudo de acordo. Todas as transformações da Terra, todas, para criar o ambiente propício para o ser humano. Então, todos, bilhões e bilhões de anos, desde a primeira aglomeração, as mudanças, os tipos, tudo o que ocorreu na parte física da Terra foi uma preparação para a chegada do ser inteligente na Terra. Então Jesus está sempre, esteve, está e estará sempre no leme governando o nosso mundo, o nosso planeta. Como todos os planetas têm os seus cristos, ou seja, seus governadores, seus co-criadores, Jesus é o nosso. E tem os seus enviados. A escala espírita, que está lá no Livro dos Espíritos, vai trazer para a gente tudo isso aí a respeito da evolução espiritual. Então, Jesus faz parte dessa comunidade de espíritos puros, eleitos por Deus, e dirige a vida de todas as coletividades dos planetas habitados do Sistema Solar e também de toda a humanidade. Cada um tem o seu. Então, nós temos um sistema que está dentro de uma Via Láctea e assim vão chegando, que tem bilhões de estrelas, de planetas, e somos um pequenininho ponto a caminho da evolução. Então, esse é Jesus. É dele que vamos falar um pouquinho. Que ele veio, encarnou na Terra em algum momento para exatamente trazer a sua mensagem de uma forma clara, objetiva, para que nós também pudéssemos compreendê-lo e marcharmos o nosso caminho evolutivo. Esse é o nosso caminho. Ele é o nosso guia, que está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir-lhe de guia e modelo? Vede Jesus. Foi a resposta dos espíritos. Então, ele é nosso guia. Ele é o ser mais importante, depois de Deus,
é Ele aqui para nós. É o nosso governador, é o nosso líder. É isso que a gente precisa saber. E é Ele que organiza toda a vida aqui na Terra, desde os minerais, os vegetais, os animais e os seres humanos. Tudo essa passagem evolutiva é coordenada. Ninguém está guiado pelo acaso. Tudo tem uma consequência, tudo tem uma lógica. É isso que é importante. Todos os mundos estão em evolução. O mundo mineral, o mundo vegetal, o mundo animal e nós. O último estágio é o homem, o ser humano, que fomos criados, então, a partir dessa evolução, como seres de princípio inteligente, passamos a ser seres inteligentes. E aí começa a nossa escalada evolutiva, para que um dia também nos tornemos espíritos puros e co-criadores, todos nós. É esse o nosso caminho. Por isso é tempo de mudança, é tempo de espiritualização, é tempo de deixarmos as picuinhas da terra, é tempo de pensarmos como somos seres importantes, que a encarnação, que estamos aqui, é importantíssima para o nosso processo evolutivo e que precisamos dela para nos moldarmos, tirarmos as asperezas que o mundo material nos dá. Somos muito apegados à matéria ainda. Precisamos desse desapego para seguirmos adiante. Os amores que se amam, não importa se estejam encarnados ou desencarnados, os amores nunca se acabarão, sempre se agregarão. E aqueles ódios precisam ser transformados em amores. É esse o nosso objetivo. Quando nós entendemos isso, nós estamos fazendo o que Jesus nos disse no seu primeiro e segundo mandamento da lei de Deus, que ele englobou os 10 mandamentos. Amarás a Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. É isso que engloba tudo. E é esse o caminho que a doutrina espírita vem trazer para nós. Precisamos disso. Viver na Terra, obter na Terra aquilo que precisamos, mas o nosso caminho é espiritual. Nosso caminho é evolução. E é isso que precisamos aprender. A cada dia, vivendo um dia de cada vez, sem ficarmos presos ao passado. Tudo que é passado, de bom e de ruim, é passado. Se nós apegarmos ao passado, nós esquecemos de viver o presente. Se nós ficamos ansiosos pelo futuro, nós esquecemos de viver o presente. Não é esse o objetivo. Precisamos viver hoje. Hoje é o dia mais importante da nossa vida. É isso que o Cristo quer. Que nós possamos entender a essência da vida. E a essência da vida está dentro desses 2 mandamentos. O amor a Deus e ao próximo, como a nós mesmos. Então a missão de Jesus, gente, podemos dizer, qual a missão? Criou, preparou o planeta para nós. Chegamos no processo evolutivo, recebemos o princípio inteligente quando saímos de seres inteligentes. E passamos a receber o Espírito ainda bem grosso ainda, mas já com o pensamento contínuo, já sabendo fazer escolhas, dominando os instintos, começamos então, no reino nominal, a nossa caminhada evolutiva. Todos nós já passamos por isso, todos. E iremos passar por mais e mais ainda, neste mundo ou em outros mundos também. A evolução não se prende à Terra, aqui é um estágio. Quanto mais evoluirmos, mais mundos em outras dimensões nós iremos chegando. É esse o objetivo. Não somos daqui, estamos aqui, num processo de aprendizagem. Então a missão dele é que nós possamos evoluir, fazer que todos possam evoluir, tanto em conhecimento intelectual, como em moralidade. Esse é o nosso objetivo, o objetivo dele, a moral. É que nós entendamos realmente o que é a lei de causa e efeito. É quando nós aprendemos a nos responsabilizarmos por tudo que fazemos, por tudo que pensamos, por tudo que falamos. Aí sim, a ficha cai. Aí nós vamos entender
que se algo de ruim está me ocorrendo, ninguém é responsável. Eu sou responsável. Cada um de nós é responsável. Quando nós aprendermos isso, nós vamos começar a viver bem. Porque eu não quero fazer para os outros aquilo que eu não gostaria que fosse feito para mim. Pronto. Matou a charada. Mas até esse ponto chegar, nós temos dois caminhos, dois obstáculos terríveis que precisamos dominar. Egoísmo e orgulho, que são as chagas da humanidade. Então, a doutrina espírita vem mostrar para nós que Jesus é o Espírito mais perfeito que Deus enviou à Terra. É o maior de todos que Deus enviou à Terra. É o seu enviado especial, mensageiro divino, que veio trazer exatamente para ser o nosso guia e modelo. É isso que precisamos entender. Então Jesus, foi o construtor da nossa moradia aqui. E essa moradia para quê? É destinada para que nós possamos evoluir. Então a cada encarnação, pode ter certeza, um pouquinho evoluímos. Por quê? Quando nós desencarnamos, é feito um balanço da nossa vida. O que nós nos propusemos e o que realizamos. Se bateu, maravilha. Próxima encarnação, melhor. Se não conseguimos, vamos ter que voltar, não como castigo, mas para aprendermos, para reaprendermos às vezes. Aprendemos a perdoar, a tolerar, a aceitar. São coisas simples. A agradecer. Coisas lógicas, simples que a gente fala. Mas e para isso? Estamos sendo gratos? É a pergunta que a gente tem que se fazer, a cada um de nós. Eu estou sendo grato à minha vida, a Deus, a meus pais, aos meus amigos, a tudo. Ao alimento. Pequenas coisas. Então, Jesus, como falamos há pouco, ele operou, então, a geografia, a escultura geológica do planeta. Tudo foi preparado, a história, que nós aprendemos na doutrina espírita, estudando a Gênese, que já estudamos aqui, como foi formado o nosso planeta, geologicamente falando. Então, com seus exércitos, Jesus não está sozinho, tem uma grande equipe dele, que são seus enviados, que sempre estão a nos ajudar. Vieram, regulou os fenômenos físicos da Terra, a lei da gravidade, por que tem que ter, o magnetismo, por que está... Esse magnetismo da Terra é importante. Então, tudo isso não é acaso, foi tudo programado pela engenharia espacial, divina, para que nós pudéssemos, quando chegarmos aqui, iniciar o nosso trabalho evolutivo. Então, podemos dizer que ele organizou o cenário da vida para nos receber. Então, segundo, ele construiu valores na moral universais. Universais. O amor é universal, que rege todos os mundos. É o objetivo de todos os mundos, bilhões ou trilhões de planetas que não sabemos quantos bilhões tem. O fundamento é o amor. Estamos praticando o amor aqui na Terra hoje, mesmo sabendo de tudo isso, nós espíritas, cristãos, estamos realmente vivenciando o amor que ele pregou? É a pergunta que não quer calar, que precisa ser respondida intimamente por cada um de nós. Então, esses conceitos de Jesus são os fundamentos da nossa evolução, fundamentos. A moral cristã é quando nós aparamos, limamos as nossas deficiências morais, deixando elas lisas, prontos para a evolução. É isso que faz. Quando nós entendemos isso, nós passamos a aceitar melhor as coisas que acontecem. Sabemos que as dificuldades que acontecem conosco têm um objetivo. Ou é uma expiação, ou seja, causa e efeito está cobrando para nós acordarmos, ou uma provação que nós mesmos escolhemos. Eu quero passar por isso como uma forma de eu evoluir mais rápido.
Eu escolho receber como filhos pessoas totalmente espíritos endurecidos, duros, não espiando, mas como prova, para que eu possa guiá-los e eu avançar mais rápido. É uma provação e não uma expiação, para a gente entender. Então, nem toda expiação é karma, ou seja, está, entre aspas, cobrando, a vida cobrando um acerto. Não, pode ser também uma aprovação que qualquer um de nós pediu e foi aceito para todos. Isso que a gente tem que pensar. Agora, qual o significado de Jesus para nós? É a sua morte? É o seu nascimento? Para o Espiritismo, não. Jesus, o significado dele foi o exemplo da vida dele, o que ele nos deixou de exemplos. É isso que a gente tem, que foi modificado pelos humanos. Quando os romanos tomaram o cristianismo, porque estava forte, estava estruturado, e mudaram tudo. Agregaram coisas que Jesus não disse, mas que satisfazia o poder e os homens. Foi isso aí. Mitos, dogmas foram criados, que Jesus não tinha nada. Tudo isso foi criado, agregado à sua imagem. Mas Jesus disse que no momento oportuno enviaria o Consolador prometido. Esse Consolador não seria personificado em uma pessoa, não. Foi em um grupo de espíritos de luz, que é a doutrina espírita, que veio exatamente dar à moral dele as explicações necessárias que foram, de alguma forma, manipuladas pelo homem a seu bel prazer. Então a doutrina veio nada mais, nada menos que é o Evangelho redivivo do Cristo, na sua simplicidade, mostrando exatamente essa necessidade da fraternidade, do perdão, dentre outras tantas coisas que ele nos disse. Então é isso que devemos ver. Então, Jesus, para o Espiritismo, é um ser humano que nasceu de um homem e de uma mulher. Sem a mística que foi dado, foi um ser especial. A mãe de Jesus foi um ser especial, muito especial, um espírito preparado para receber. Muito. Foi uma gravidez totalmente assistida pela espiritualidade maior, por Deus? Sim, foi. Mas foi pela união de um espermatozoide e de um óvulo. Totalmente acompanhado, como diz, pelo Espírito Santo, mas pelos Espíritos de luz que encaminharam, que deram toda essa dinâmica para... Então, Jesus é Filho de Deus. Não é Deus, é Filho de Deus, um Espírito de luz, que também foi agregado como sendo Deus, Filho e Espírito Santo numa só palavra. Não nos cabe combater, cabe explicar a nossa posição, a posição da doutrina, que é a doutrina regida pela lógica, pela razão e pelo bom senso. Não podemos jamais esquecer disso. Jesus fez milagres. Estudamos os milagres da Gênese. Para a época que não tinha o conhecimento que a ciência nos dá hoje do magnetismo, da capacidade evolutiva desse ser, que era capaz de sentir a aura dele. Se hoje uma aura de Chico Xavier tivesse 5 metros, vamos supor assim, a dele teria quilômetros. Então, a capacidade dele, de magnética dele, é uma coisa inexplicável. Que hoje sabemos que Deus não precisa derrogar suas leis para as coisas acontecerem. Ele tinha essa capacidade. Como um médium magnético tem de curar, um médium curador. Tudo isso aí dentro das leis da ciência. Não tem milagre. Então, gente... é o conhecimento mediúnico, da sua capacidade mediúnica, é uma coisa que não temos explicação para dizer. Tal é a capacidade do Cristo. Então ele praticou, na época, milagres, que ninguém sabia explicações. Mas nós sabemos que hoje a capacidade que nós temos, por exemplo,
um magnetizador, quando nós impomos a mão na água, nós estamos com a nossa energia magnética, com o nosso pensamento, nós estamos magnetizando, modificando a água. E ela se torna um remédio totalmente modificada. Então, isso aí, vocês imaginam Jesus, o Cristo, a capacidade dele, algo que não tem. Então, o que era fantástico e maravilhoso, passa a ser uma coisa natural para o Cristo. E ele disse: ó homem de pouca fé, podeis fazer mais do que eu, se tivesse um pouco de fé. Ele falou para os seus apóstolos, na tempestade lá, que acordaram ele: ô mestre, vocês vão morrer. Ele disse: homem de pouca fé, quer dizer, nós temos, vamos ter também essa capacidade sendo adquirida a cada momento. Nós vamos sim, mediunidade, bondade, e aí a gente devagarzinho. Então, Jesus não é o Salvador, o Cordeiro de Deus, essa ideia. Não é ele, como eu disse há pouco, não é como nasceu, viveu, não, e morreu, mas sim como viveu. A vida dele, sim, é o significado que nós estamos tendo. A vida dele, tudo, as condições da morte dele, também. Não precisamos entendê-la como um sacrifício para salvar a humanidade. Não. Ele vem nos dizer que a salvação nossa está na nossa evolução. É lógico, quando compreendemos e vivenciamos o Evangelho, como disse Paulo, está morrendo todos os dias o homem velho e nascendo um homem novo. É isso. Conceitos que tínhamos de apego a coisas materiais, a certas coisas, acabam naturalmente quando nós compreendemos que as coisas, o apego a essas coisas, vão ficar aqui, não vai levar nada de bom para nós. O que vai levar de bom é a nossa essência, daquele homem ruim, mau, maledicente, vingativo, e de repente se modifica. Isso sim. Por que modificamos? Porque entendemos o que ele disse. Aí que vale a pena a gente ver. E outra coisa que eu disse há pouco, não se confunde Jesus com Deus. Ele era filho de Deus. Deus é uma energia. A gente tem a ideia que Deus é uma pessoa que foram colocada pelos homens. Um velho barbudo com uma espada, condenando e exigindo. Que Deus é esse? Que Deus condena seus filhos ao fogo eterno? Eterno. Não seria Deus. Deus é amor, é justiça e é bondade. Então isso aí a gente começa a entender. Então, se você considerar Jesus como Deus, é retirar dele uma característica fundamental, que é um ideal possível de todos nós alcançarmos. É lógico, todos nós vamos ser espíritos de luz um dia. Mas precisamos agora, a mudança é agora. Então, o que Jesus representa para nós espíritas, então, para aqueles que vão entender? Ele representa o tipo de perfeição moral que nós precisamos, que aqui está no Evangelho, para ser o nosso guia, modelo e guia. Então, ele representa para nós isso. Ele é o único guia que nós precisamos seguir. Os seus exemplos, a sua moral que ele deixou para nós. Então, é isso que a gente tem que entender sempre, que as leis divinas, todas foram exemplificadas por ele. Por ele. E aonde estão essas leis de Deus? Todos nós temos elas. Aonde? Dentro de nós. Dentro aonde? A nossa consciência. Quando ouvimos a nossa consciência, é a lei de Deus batendo na nossa porta. Fulano, você está transgredindo. Não está certo isso. Você está tirando algo que não te pertence. Bateu. Você está lesando a si próprio. Quando você mergulha nos vícios que estão te destruindo, olha, acorda. É isso.
precisamos entender, olhar para dentro de nós, para começarmos a entender. Então, mas não adianta só conhecer. Nem todos compreendem. Conhecem, mas não compreendem. Não exercem. O que adianta? Então pergunta-se, quem que melhor compreende os ensinamentos de Jesus? Os homens de bem, as pessoas de bem, aqueles que já estão com o bem frutificando dentro de cada um de nós, sabendo que nós somos responsáveis pela nossa vida, entendendo aquilo que Jesus disse, a cada um segundo suas obras, ou seja, tudo que fazemos tem uma consequência. É isso que é interessante a gente saber. Então, mas eu errei tanto, porque eu não tenho tempo. As religiões dizem que o espírito é criado, vem, morre, vai para o céu, para o inferno. Ué, mas vê a oportunidade. Aquele que errou, não vai ter oportunidade de melhorar? Nunca? Vai para o inferno eterno? O Espiritismo não. Defende o princípio da reencarnação, que é essa oportunidade que sempre vamos ter para voltarmos ou aprimorarmos no caminho do bem. Então isso aí é bênção divina. A reencarnação é bênção de Deus. Oportunidade maravilhosa, que infelizmente muitos de nós jogamos fora. Passamos pela vida aqui, deixa a vida me levar, vida leva eu. E aí? Vai ter que voltar, e voltar, e voltar, e voltar, e voltar. Quantas vezes fizer necessário. Então, aí a gente vai entendendo que essas 3 leis básicas para os mundos primitivos, regenerados e provas e expiações, reencarnação, causa e efeito e livre-arbítrio. São leis básicas para a gente entender a nossa evolução. Somos nós, cada um de nós, os responsáveis pela nossa evolução. Somos nós que estamos traçando o destino nosso aqui na Terra. Não é acaso, não é isso, não é só acontece coisa ruim comigo, porque alguém fez isso para mim, alguém fez macumba, alguém que me prejudicou. Nada. Nós. Quando abrimos a nossa sintonia para coisas negativas, uma multidão de espíritos trevosos ainda vem nos abraçar e nos deixarmos tristes, fazendo coisas horríveis, e a responsabilidade é nossa. Então é o momento de chacoalhar e seguir adiante. Então, a justiça das reencarnações é a bondade de Deus, pura e simples para todos nós, para todos nós. Então, gente, cada encarnação deve ser vista com bastante ânimo. Vamos agradecer esse presente que Deus nos deu. Ah, está muito ruim, está muito ruim. Olha para trás, olha de lado. Quantos bilhões de pessoas gostariam de estarmos no nosso lugar? Hoje temos uma roupa para vestir, temos um chuveiro para bater, temos alimento. Temos tanta coisa que muitos, mas muitos queriam estar no nosso lugar. E nós não valorizamos isso. Não agradecemos um minuto. Aquele alimento que nos falta, a caminha gostosa, o cobertor, a família, os filhos, os pais, os amigos. E aí? Aí fica difícil, né? Então, a gente tem que entender que a justiça é fantástica. É o nosso roteiro seguro, os seus ensinamentos. E seguindo aquele mandamento maior: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, para chegar a Deus, eu tenho que me amar. O que é o meu amor? É entender que eu sou filho de Deus, a me aceitar o meu corpo e que posso seguir adiante. Aí sim, eu me amando, me aceitando, eu vou ter capacidade de amar e aceitar o meu próximo. Eu aceitando o meu próximo, eu chego a Deus. É assim que funciona. Então, Jesus nos deixou esse código maravilhoso
mostrando para nós, de uma forma clara, mostrando a vida dele, todas as parábolas dele, traz ensinamentos de amor ao próximo, igualdade entre todos os seres, amor ao próximo, tolerância, solidariedade, responsabilidade, liberdade de consciência, na moral. E é isso que ele quer, que nós nos tornemos melhores moralmente falando, que nos tornemos gente, quantas picuinhas, quantas inimizades nós fazemos por coisas daqui da terra, coisas que nós não levaremos conosco. Vai nos machucar, vai nos fazer pensamentos ruins, vamos dar brechas para energias negativas nos influenciarem, vai nos fazer cair e vai, às vezes, perdermos uma oportunidade boa de tolerância, de perdão, para seguirmos adiante. Então, quando nós entendemos Jesus, hoje nós temos capacidade, alguns ensinamentos dele, fantásticos, que a gente passa batido e a gente não entende. Por exemplo, que todos somos iguais perante Deus. Deus ama a todos, indistintamente, o rico e o pobre, o assassino e aquele homem de bem, todos, porque o assassino, o bandido, vai ter oportunidade também. Em algum momento ele vai ter oportunidade. E nós, quando vemos o assassino, falamos, graças a Deus, eu já passei desse ponto. Esse irmão, ao invés de ódio, eu vou mandar luz para ele que ele também consiga evoluir. E eu vou seguir adiante. É assim que funciona. É quando você dá um passo à frente que alguém te estendeu a mão, joga a tua mão para trás e ajude aquele que está também. Ajude, que vale a pena ajudar. É isso que a gente tem que ter. Ama a Deus sobre todo o seu coração, meu próximo, te mesmo. O que mais que ele nos disse? Trate as pessoas do mesmo modo como você gostaria de ser tratado. Está tudo implícito nas suas parábolas. Ame os seus inimigos, ou seja, cuide bem deles, mande luz para eles. Ore por aqueles que vos odeiam. Você quebra toda energia negativa que chega para você quando você fala, fulano, Deus te abençoe, pensamento positivo. O mal que me deseja não vai me atingir, porque eu estou desejando bem para você. E aquele mal é igual presente. Você recebe quando quer, não quer, você devolve. E não chega em você. O que mais que ele nos disse? Aquele que em você estiver errado, atire a primeira pedra. Quem não errou? Todos nós erramos. E todos nós temos a oportunidade de nos redimirmos. É isso que é interessante. E aí, várias vezes, ninguém vai ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele falou, reencarnação. Não julgue a fim de não ser julgado, ou seja, sendo duro com o nosso próximo e bem leniente conosco. Eu posso, aconteceu isso, mas aquele próximo não. É aí que tem que ver. Muito, aquele não vê o cisco no olho, e uma trave no seu olho. Vê o cisco no próximo, mas a trave está aqui, está grande e não enxerga. Que a sua mão esquerda não veja o que a direita faz. E assim vários ensinamentos. Então esse é o Cristo, esse é o nosso modelo, Jesus Cristo. Não interessa de como ele nasceu, se o corpo dele era fluídico ou não, tantos brigam por aí, não interessa. O que interessa é a sua vida, a sua vivência. Esse é o Cristo, é o Jesus nosso, que veio com o objetivo de trazer a sua moral, e a sua moral explicitada pela sua vivência é que nos dará a salvação, que nada mais é do que a nossa evolução espiritual. Quando evoluímos, estamos nos salvando. Não pense que Jesus morreu para nos salvar. Não. O exemplo dele vem mostrar que nós precisamos seguir a sua moral para que nós realmente nos salvemos. Salvemos do quê? Da nossa ignorância, para que nos tornemos seres espiritualizados. É tempo de espiritualização. O planeta passa por modificações. É tempo de desapegarmos das coisas materiais. É tempo de nos espiritualizarmos. Entendermos que somos espíritos presos a um corpo com o objetivo de evolução. Falar de Jesus seria necessário um estudo
de vários e vários meses, e não seria total ainda. Mas eu trouxe condensado o seu código de moral para que nós possamos seguir. Então, é o código da doutrina espírita, é a moral de Jesus. Que Ele esteja conosco. Não só hoje, mas amanhã e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos.